Receitas de confeitaria. Autor: Nilson Silva. Massa para pães doce. Ingredientes: 5 kg de farinha de trigo, 1 kg de açúcar refinado, 75 gramas de sal, 1 kg de margarina, 10 ovos, 400 gramas de fermento biológico fresco, 2 litros de leite, 2 tampinha de corante amarelo gema, raspas da casca de um limão. Modo de preparo: coloque todos os ingredientes na massaira e misture até obter uma massa lisa e enxuta. Deixe descansar por aproximadamente 1 hora. Modele e coloque em uma assadeira untada a pincele. Decore a gosto e deixe crescer até dobrar de volume. Asse em forno turbo a 150 graus Celsius por aproximadamente 15 minutos. Orelhinha de gato. Ingredientes: 2 kg de farinha de trigo, 700 gramas de açúcar, 150 gramas de margarina, 1 banana, 4 ovos, 500 gramas de leite, 50 gramas de fermento químico em pó. Modo de preparo: coloque todos os ingredientes na masseira, menos o leite. Misture e acrescente o leite aos poucos até obter uma massa lisa e homogênea. Coloque a massa sobre uma mesa enfarinhada, espalhe com uma bilha, rolo de macarrão. Corte em formato retangular, faça um corte no centro, enfie uma das pontas por dentro e frite em óleo quente. Depois de frita, coloque sobre papel toalha para absorver o excesso de óleo da fritura. Pão de aveia com uva passa. Ingredientes por cento: farinha de trigo especial 70.400, farinha de aveia 30.600, água 60.200, sal refinado 240, uvas passas 40.800, melhorador unificado em pão 14, fermento biológico instantâneo 1,521. Processo de fabricação: colocar na masseira a farinha de trigo especial, a farinha de aveia, o fermento biológico instantâneo, o melhorador em pó e o sal. Colocar a água aos poucos. Colocar masseira na segunda velocidade e bater até o ponto de véu. Colocar as uvas passar e misturar. Colocar a massa sobre a mesa, dividir em peças de 500 gramas, bolear e deixar descansar por 10 minutos coberto com plástico. Divisão e modelagem: regular a modeladora. Abrir cada pedaço de massa em um retângulo de ×18 x 12 cm e modelar. Colocar em formas de 22 x 10 x 10 cm untadas. Fermentação: colocar em armários próprios para fermentação por ×120 minutos ou em câmaras de controle com umidade de 80% e temperatura de 36 graus Celsius por 100 minutos. Forneamento: em forno de lastro, fornear a temperatura de 220 graus Celsius no lastro e 210 graus Celsius no teto por aproximadamente 40 minutos. Rendimento: 6,58 formas. Pão italiano. Ingredientes: 5.000 gramas de farinha de trigo, 3.000 gramas de água, 120 gramas de sal, 50 gramas de banha de porco, 2.000 gramas de fermento natural. Modo de preparo: coloque todos os ingredientes na masseira e misture em primeira velocidade por 9 minutos, depois bata em velocidade rápida por mais 3 minutos. Retire da batedeira, sove a massa passando a massa dobrada pelo cilindro por 4 vezes. Divida a massa em porções de 400 gramas, boleie e deixe descansar por 1 hora. Modele, deixe crescer até metade do crescimento total e leve para a geladeira até o dia seguinte. Asse em forno de lastro a 200 graus Celsius desligado, regulando a temperatura para 180 graus Celsius. Em caso de forno turbo, a temperatura deverá estar aproximadamente a 200 graus Celsius e depois do vapor desligar a ventoinha por 10 minutos e regular a temperatura para 160 graus Celsius, para acontecer o salto da fermentação.
Pate de alho. Ingredientes: 500 gramas de ricota fresca, 250 gramas de creme de leite, 200 gramas de requeijão cremoso, 70 gramas de alho picado. Modo de preparo: coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um creme pastoso homogêneo. Recheio baba de moça. Ingredientes: 500 gramas de açúcar, 30 gemas, 1 vidro de leite de coco, uma pitada de sal, uma colher, sobremesa, de manteiga, uma xícara de água. Modo de preparo: faça, com o açúcar e a água, uma calda em ponto de fio. Junte a manteiga, retire do fogo e deixe esfriar. Adicione o leite de coco passado na peneira, juntamente com as gemas. Volte ao fogo brando e misture sem deixar ferver. Recheio brigadeiro mole, branco. Ingredientes: 2,5 kg de leite condensado, 1 kg de creme de leite UHT, 100 gramas farinha de trigo, 100 gramas margarina, 300 gramas de gemas, 15 ml. Modo de preparo: coloque todos os ingredientes, menos o chocolate em pó, em uma panela e leve ao fogo brando mexendo sempre para não queimar o fundo. Cozinhe até começar a borbulhar, neste ponto já deve estar mais espesso. Retire do fogo e acrescente o chocolate em pó e misture bem com o auxílio de um fouet. Coloque para gelar e utilize como recheio. Recheio Prestigio. Ingredientes: 5 kg de leite condensado, 10 gemas, 200 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de margarina, 2 kg de creme de leite, 1,5 kg de coco ralado flocado. Modo de preparo: coloque os ingredientes na panela, menos o coco ralado e leve ao fogo brando mexendo sempre para não queimar no fundo da panela. Depois que começar a ferver, continue por aproximadamente 10 minutos até que fique mais espesso. Retire do fogo e acrescente o coco ralado, misture e aguarde esfriar para utilizar. Recheio 4 leite. Ingredientes: 250 gramas de nata, 200 gramas de leite em pó, 100 gramas de leite de coco, 200 gramas de leite condensado. Modo de preparo: coloque na batedeira a nata, o leite de coco, o leite condensado e bata até obter o ponto de chantilly. Retire o tacho da batedeira e acrescente o leite em pó incorporando lentamente. Rocambole. Ingredientes: 30 ovos, 900 gramas de açúcar, 900 gramas de farinha de trigo, 10 ml de essência de baunilha. Modo de preparo: coloque os ovos e o açúcar na batedeira e bata até formar um creme tipo gemada. Pare a batedeira e retire o tacho, acrescente a farinha de trigo e misture manualmente. Divida a massa em 3 assadeiras untadas e forradas com papel manteiga. Asse em forno turbo a 170 graus Celsius por 7 minutos. Espere esfriar e reie com o recheio de sua preferência: goiabada, doce de leite com amendoim, nata com morango, etc. Rosca americana. Ingredientes: 1.150 gramas de polvilho azedo, 450 gramas de óleo, 550 gramas de leite, 5 ovos, 120 gramas de açúcar refinado. Modo de preparo: coloque todos os ingredientes em uma bacia, mistura bem até obter uma massa homogênea. Pingue em assadeira untada com margarina, utilizando uma manga e bico pitanga. Coloque açúcar cristal do açúcar ou diamantino por cima das rosquinhas e asse em forno turbo a 160 graus Celsius por aproximadamente 20 minutos. OBS para a rosquinha de banana: acrescente uma banana picada em cubinhos pequenos. Rosca coruja. Ingredientes: 3.000 gramas de polvilho azedo, 600 gramas de leite, 600 gramas de óleo,
75 gramas de sal. 3 ovos. 2 litros de água fria para dar o ponto. Modo de preparo. Coloque o leite e o óleo para ferver e escalde o polvilho e o sal. Misture bem. Acrescente a água fria, os ovos e leve à batedeira para misturar bem. Pingue com o auxílio de uma manga de confeitar, em círculos de 35 cm de diâmetro. Coloque em forno turbo pré-aquecido a 200 graus Celsius, dê um vapor e diminua a temperatura para 160 graus Celsius e asse por aproximadamente 40 minutos. Rosquinha de parmesão. Ingredientes: 1.150 gramas de polvilho azedo, 450 gramas de óleo, 550 gramas de leite, 5 ovos, 450 gramas de queijo mussarela ralado. Modo de preparo. Coloque todos os ingredientes em uma bacia, mistura bem até obter uma massa homogênea. Pingue em assadeira untada com margarina, utilizando uma manga e bico pitanga. Coloque queijo parmesão ralado por cima de rosquinhas e asse em forno turbo a 160 graus Celsius por aproximadamente 12 minutos. OBS para a rosquinha de calabresa: acrescente calabresa ralada. Icputil. Torta de calabresa. Ingredientes: 400 gramas de óleo de soja, 600 gramas de leite, 700 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de fermento químico em pó, 2 ovos, 15 gramas de sal. Recheio: 2 de calabresa, 2 colheres de azeite de oliva, 1 lata de milho, 1 lata de ervilha, 3 tomates picados, 3 dentes de alho, 1 cebola picada, azeitona, 1 pitada de orégano. Modo de preparo. Frite o alho no azeite, quando estiver dourado coloque a cebola picada e deixe fritar mais um pouco. Acrescente os tomates picados, deixe cozinhar um pouco, retire do fogo e acrescente os demais ingredientes. Em uma forma untada ou descartável, coloque massa na altura de um dedo, coloque o recheio espalhado, cubra. Com mais um dedo de massa pincele com gema e asse. Torta mineira. Ingredientes: 3 discos de pão de ló de 20 cm x 1,5 cm de altura, 200 gramas de calda para umedecer, 400 gramas de recheio prestigio, 200 gramas de creme mineiro, 200 gramas de recheio de abacaxi, 400 gramas de chantilly. Modo de preparo. Corte o pão de ló em 3 partes, molhe com calda, coloque uma porção de recheio prestigio, por cima deste, uma porção de abacaxi. Coloque um disco de pão de ló e repita o recheio. Coloque o outro disco de pão de ló, regue com calda, cubra com chantilly e decore com coco. Bauru a vinagrete. Ingredientes da massa: 3.000 gramas de farinha de trigo, 1.500 gramas de leite fresco, 600 gramas de margarina, 150 gramas de ovos, 300 gramas açúcar, 150 gramas de fermento biológico fresco, 60 gramas de sal. Ingredientes do recheio: 1.500 gramas de queijo mussarela, 1.500 gramas de presunto cozido, 500 gramas de tomate picado, 200 gramas de cebola picada, sal a gosto. Beijinho. Ingredientes: 5 kg de leite condensado, 200 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de margarina, 8 gemas, 1,5 kg de coco flocado, 500 gramas de creme de leite. Modo de preparo. Coloque os ingredientes em uma panela grande, menos o coco, e leve ao fogo brando, mexendo sempre para não queimar no fundo da panela. Quando começar a ferver, continue por mais 10 minutos. Acrescente o coco ralado, misture bem e coloque para esfriar em uma assadeira de alumínio, untada com margarina. Depois de frio,
Divida em porções do tamanho desejado, passe pelo coco ralado flocado e coloque em forminhas forradas com fundo de celofane. Bolo areia. Ingredientes: 2,100 de farinha de trigo, 1.750 gramas de açúcar, 900 gramas de óleo de soja, 800 gramas de leite fresco, 100 gramas de fermento químico em pó, 150 gramas de emulsificante, 1.500 gramas de ovos, aproximadamente 30 unidades. Modo de preparo: coloque todos os ingredientes na batedeira e bata por aproximadamente 5 minutos. Retire da batedeira e divida em formas untadas com margarina. Asse em forno turbo a 160 graus Celsius por aproximadamente 35 minutos. Bolo areia 1. 1.750 gramas de açúcar, 900 gramas de óleo de soja, 800 gramas de leite fresco, 2.100 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de fermento químico em pó, 150 gramas de emulsificante, 1.500 gramas de ovos, aproximadamente 30 unidades. Modo de preparo: coloque todos os ingredientes na batedeira e bata por aproximadamente 5 minutos. Retire da batedeira e divida em formas untadas com margarina. Asse em forno turbo a 160 graus Celsius por aproximadamente 35 minutos. Bolo areia 2. 2.600 gramas de açúcar, 900 gramas de óleo de soja, 2.000 gramas de leite fresco, 3.400 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de fermento químico em pó, 250 gramas de emulsificante, 1.500 gramas de ovos, aproximadamente 30 unidades. Modo de preparo: coloque todos os ingredientes na batedeira e bata por aproximadamente 5 minutos. Retire da batedeira e divida em formas untadas com margarina. Asse em forno turbo a 160 graus Celsius por aproximadamente 35 minutos. Bolo caseiro. Ingredientes: 1 kg de margarina, 2,5 kg de açúcar, 2 kg de farinha de trigo, 60 gr de fermento em pó, 1,5 litro de leite fresco, 240 gr de chocolate em pó 32%, 30 ovos. Modo de preparo: misture a margarina com açúcar e um ovo e bata em terceira velocidade até esbranquiçar. Adicione os ovos aos poucos até formar um creme leve e fofo. Acrescente a farinha com o fermento e bata em primeira velocidade até a massa misturar. Acrescente o restante do leite e bata até homogeneizar. Divida a massa em duas partes e em uma das partes misture chocolate em pó 32%. Montagem do bolo: coloque a massa em formas para bolo cônica, untada a massa sem esfarinhar. Metade de baunilha, metade de chocolate. Asse em forno turbo 170 graus Celsius por 3 minutos com a ventoinha ligada e mais 5 minutos com a mesma desligada. Depois ajuste para 150 graus Celsius e ligue a ventoinha por mais 15 minutos. Observação: o forno tem que estar quente para não derramar da assadeira no forno. Tomar cuidado com vapor no forno. Bolo de banana. Ingredientes: 2 kg de banana, 1 kg de açúcar, 300 gramas de óleo, 9 ovos, 300 gramas de farinha de rosca, 1 kg de farinha de trigo, 30 gramas de fermento químico em pó, 70 gramas de bicarbonato de sódio. Modo de preparo: descasque a banana, coloque na batedeira e bata até triturar a banana. Acrescente o óleo e misture, depois adicione os ovos e bata mais um pouco. Acrescente a farinha de trigo com o bicarbonato e o fermento em pó e misture manualmente até obter uma massa homogênea.
Divida a massa em formas para bolo inglês. Untara com margarina e assa em forno a 160 graus Celsius por aproximadamente 25 minutos. Bolo de cenoura. Ingredientes: 1,5 kg cenoura, 1 litro de óleo, 1,5 kg de açúcar, 30 ovos, 1,5 kg de farinha de trigo, 4 ovos. Cobertura: 160 gramas de açúcar, 100 gramas chocolate em pó 32%, 100 gramas de leite, 60 gramas de margarina. Modo de preparo: bater as cenouras cruas, as gemas, o óleo e o açúcar no liquidificador, retirar e misturar a farinha com o fouet. Misture, posteriormente, as claras batidas em neve, também com o fouet. Levar ao forno quente e em forma bem untada. Preparação da cobertura: levar ao fogo o açúcar juntamente com a margarina. Depois de derretidos, juntar o leite e o chocolate. Cobrir o bolo ou utilizar como recheio. Bolo de cenoura coberto /ganache de chocolate. Ingredientes: 1,5 kg de cenoura, 1,5 kg de açúcar, 1000 ml de óleo, 1,6 gramas de farinha de trigo, 120 gramas de fermento em pó, 30 ovos. Modo de preparo: bata no liquidificador a cenoura com óleo e adicione os ovos aos poucos. Coloque o creme numa bacia plástica e acrescente o açúcar mexa. Deixe dissolver o açúcar mexendo de vez em quando. Depois de dissolvido, misture a farinha e o fermento e homogeneize a massa. Colocar a massa em formas untadas de 18 centímetros. Quantidade: 2 bolos. Cobertura: 500 gramas de chocolate meio amargo, 500 gramas de chocolate ao leite, 1000 gramas de creme de leite UHT. Modo de preparo: pique o chocolate e junte o creme de leite, leve ao fogo em banho-maria até derreter por completo o chocolate. Deixe esfriar e cubra os bolos. Afternoon. Bolo 2 amores. Ingredientes: 350 gramas de pão de ló de 20 cm de diâmetro, 200 gramas de recheio brigadeiro branco, 200 gramas de recheio brigadeiro preto, 200 gramas de calda, 150 gramas de creme mineiro, 350 gramas de chantilly vegetal, 150 gramas de cereal bol preto e branco, 100 gramas de ganache branco. Modo de preparo: colocar o primeiro desculpão de ló sobre uma base de isopor, molhar com calda, colocar o recheio brigadeiro branco. Coloque metade do creme mineiro e sobreponha um pão de ló. Regue com a calda, espalhe o recheio brigadeiro preto, coloque o restante do creme mineiro e cubra com o último pão de ló. Cubra com chantilly vegetal, decore com o cereal bol na lateral e depois espalhe uma camada de creme ganache branco, faça uma pitanga de chantilly, decore com um docinho 2 amores sobre a pitanga de chantilly. Bolo formigueiro. Ingredientes: 850 gr de margarina, 2000 gr de açúcar, 1600 gr de farinha de trigo, 50 gr de fermento em pó, 1250 ml de leite fresco, 200 gr de granulado, 30 ovos, 100 gramas de granulado macio. Modo de preparo: misture a margarina com o açúcar e 3 ovos e bata em terceira velocidade até esbranquiçar. Adicione os ovos aos poucos até formar um creme leve e fofo. Acrescente a farinha com o fermento e bata em primeira velocidade até a massa misturar. Acrescente o restante do leite e bata até homogeneizar. Retire da batedeira, acrescente o granulado e misture. Divida a massa em assadeiras untadas. Asse em forno turbo a 160 graus Celsius por aproximadamente 35 minutos. Bolo frappé. Ingredientes:
650 gramas de margarina, 1.800 gramas açúcar, 30 ovos, 2.300 gramas de farinha de trigo, 1.000 ml de leite, 100 gramas de fermento em pó, químico, 350 gramas de chocolate em pó 32%, uma tampinha de essência coco. Modo de preparo. Bata a margarina com açúcar até ficar esbranquiçado e coloque ovos e deixe bater bem. Coloque mais ovos e deixe bater bem. Depois de batido, coloque o ovo restante e bata até misturar bem. Adicione metade do leite, coloque a farinha com o fermento e misture um pouco. Depois coloque o restante do leite, bata na velocidade média e depois bata na velocidade rápida por 1 minuto. Forre formas para bolo inglês, coloque a massa branca até 1/3 da forma, e depois a massa de chocolate até 2/3 da forma. Corte o centro da massa com uma espátula untada com óleo. Asse em forno pré-aquecido a 200 graus Celsius. Bolo inglês. Ingredientes: 1,4 kg de margarina, 2,5 kg de açúcar, 30 ovos, 3,6 kg de farinha de trigo, 2 ml de leite, 150 gramas de fermento em pó, químico, 1 colher de café de essência baunilha. Modo de preparo. Bata a margarina com açúcar até ficar esbranquiçado e coloque ovos e deixe bater bem. Coloque mais ovos e deixe bater bem. Depois de batido, coloque o ovo restante e bata até misturar bem. Adicione metade do leite, coloque a farinha com o fermento e misture um pouco. Depois coloque o restante do leite, bata na velocidade média e depois bata na velocidade rápida por 1 minuto. Forre formas para bolo inglês, coloque a massa branca até 1/3 da forma, e depois a massa de chocolate até 2/3 da forma. Corte o centro da massa com uma espátula untada com óleo. Asse em forno pré-aquecido a 200 graus Celsius. Bolo marmore. Ingredientes: 2.000 gramas de manteiga, 2.000 gramas de açúcar, 2.000 gramas de farinha, 600 ml de rum, 100 gr de fermento em pó, 100 gr de chocolate em pó 50%, 60 gemas, 60 claras em neve. Modo de preparo. Bata as gemas com o açúcar até formar um creme, acrescente a margarina aos poucos. Deixe bater até homogeneizar e adicione o rum ainda batendo, retire da batedeira ou tacho e acrescente a farinha com o fermento e misture lentamente. Agregue delicadamente as claras em neve. Separe 1/3 da massa e adicione o cacau em pó. Divida metade da massa branca em 6 formas para pão de forma forrado com papel manteiga. Coloque a massa de chocolate dividindo o meio de cada bolo. Por fim, coloque o restante da massa, completando o enchimento da forma. Corte a superfície do bolo com a espátula de plástico untada com óleo. Assar em forno 180 graus Celsius por 40 minutos aproximadamente. Cobertura: 2.000 gramas de cobertura meio amarga derretida. Modo de cobrir. Utilize um pincel largo e cubra o bolo, menos por baixo e coloque sobre um papel manteiga e deixe endurecer. Corte ao meio e sirva. Bolo Marta Rocha. Ingredientes: 2 discos de pão de ló de baunilha 20 cm de diâmetro e 1,5 cm de altura, 230 gramas aproximadamente. 1 disco de pão de ló de chocolate 20 cm de diâmetro e 1,5 cm de altura, 120 gramas aproximadamente. 300 gramas de chantilly de nata, para o recheio. 100 gramas de geleia de damasco, para o recheio. 100 gramas de geleia de ameixa, para o recheio. 100 gramas de crocante, para o recheio. 150 gramas de suspiro quebrado, para o recheio. 200 gramas de creme mineiro, para o recheio. 300 gramas de chantilly vegetal, para cobertura e decoração. Modo de preparo.
Colocar um disco de pão de ló sobre uma base de isopor, molhar a calda, colocar metade do chantilly da receita, a geleia de damasco e espalhar. Coloque metade do suspiro triturado, metade do crocante e uma colher de creme mineiro. Coloque o pão de ló de chocolate, molhe com a calda, coloque o resto da nata batida, a geleia de ameixa. Bolo pamonha. Ingredientes: 2 kg de milho verde em conserva, 300 gramas de fubá médio, 80 gramas de fermento químico em pó, 600 gramas de ovos, 12 unidades, 600 gramas de óleo de soja. Modo de preparo: coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata por aproximadamente 2 minutos. Divida a massa em formas untadas com margarina e polvilhada com farinha de trigo. Asse em forno turbo a 150 graus Celsius por aproximadamente 35 minutos. Bolo Prestigio. Ingredientes da massa: 1 kg de farinha de trigo, 900 ml de óleo, 8 ovos, 80 gramas de fermento químico em pó, 500 gramas de leite, 200 gramas de chocolate em pó 50%. Ingredientes: cobertura de coco, 1,2 kg de leite condensado, 12 ovos, 500 gramas de leite, 300 gramas de coco flocado. Modo de preparo: coloque os ingredientes da massa em uma batedeira e bata por aproximadamente 5 minutos e reserve. Coloque no liquidificador o leite condensado e os ovos, bata por 2 minutos, acrescente o leite e bata por mais 2 minutos. Unte uma forma 60x40 com margarina, polvilhe com açúcar e espalhe o coco ralado. Coloque a cobertura e por fim coloque a massa de chocolate. Asse em banho-maria por aproximadamente 40 minutos em forno turbo a 160 graus Celsius. Bolo pudim de chocolate. Ingredientes: 2,100 de farinha de trigo, 1.750 gramas de açúcar, 900 gramas de óleo de soja, 800 gramas de leite fresco, 100 gramas de fermento químico em pó, 150 gramas de emulsificante, 1.500 gramas de ovos, aproximadamente 30 unidades. Pudim: 1.200 gramas de leite condensado, 12 ovos, 500 gramas de leite, 200 gramas de chocolate em pó 50%. Modo de preparo: coloque todos os ingredientes na batedeira e bata por aproximadamente 5 minutos. Retire da batedeira e divida em formas untadas com margarina. Asse em forno turbo a 160 graus Celsius por aproximadamente 35 minutos. Ingredientes da massa: 2,100 de farinha de trigo, 1.750 gramas de açúcar, 900 gramas de óleo de soja, 800 gramas de leite fresco, 100 gramas de fermento químico em pó, 150 gramas de emulsificante, 1.500 gramas de ovos, aproximadamente 30 unidades. Pudim: 1.200 gramas de leite condensado, 12 ovos, 500 gramas de leite fresco, 200 gramas de chocolate em pó 50%. Bata todos os ingredientes do pudim e coloque em 6 formas untadas e forradas com caramelo. Modo de preparo da massa: coloque todos os ingredientes na batedeira e bata por aproximadamente 5 minutos. Retire da batedeira e divida nas formas com pudim. Asse em forno turbo a 160 graus Celsius por aproximadamente 45 minutos. Bolo sensação de chocolate. Ingredientes: um pão de ló de chocolate cortado em 3 partes de 20 cm de diâmetro por 1,5 cm de altura aproximadamente. 300 gramas de chantilly de nata, para o recheio. 300 gramas de morango para o recheio. 200 gramas de creme mineiro. 300 gramas de chantilly vegetal, para cobertura e decoração.
150 gramas de morango para decoração. 200 gramas de creme ganache de chocolate. Modo de preparo. Colocar o primeiro desculpão de ló sobre uma base de isopor, molhar com calda, colocar metade do chantilly da receita, metade do morango do recheio. Coloque metade do creme mineiro e sobreponha um pão de ló. Regue com a calda, espalhe o brigadeiro mole, coloque o resto do morango, coloque o restante do creme mineiro e cubra com o último pão de ló. Cubra com o chantilly vegetal e depois espalhe uma camada de creme ganache de chocolate. Faça 3 pitangas de chantilly e decore com 3 morangos sobre as pitangas. Bolo Siena. Ingredientes: 60 claras em neve, 60 gemas, 1.800 gr de açúcar, 1.800 gr de manteiga ou margarina, 3.500 gr de farinha de trigo, 100 gr de fermento químico em pó, 1.000 ml de rum, 2,5 kg de frutas cristalizadas, 2 kg de uvas passa, 5 gotas de essência de vanilina, 500 gr de nozes sem cascas. Modo de preparo. Bata as claras em neve e reserve. Coloque as gemas com o açúcar e bata até esbranquiçar, adicione as gemas aos poucos e bata por 5 minutos aproximadamente. Acrescente o rum ao creme e adicione a farinha misturada com o fermento, misture lentamente para não dar liga na massa, depois acrescente os chips e por fim as claras em neve, mexendo lentamente. Utilize formas de pão de forma forradas com papel manteiga. Coloque massa até o meio da forma, coloque nozes no meio, coloque mais um pouco de massa para cobrir as nozes. Coloque chips de chocolate sobre a massa e leve para assar em forno a 180 graus Celsius em forno de lastro e 140 graus Celsius em forno turbo. Depois de assado e frio, polvilhar com açúcar impalpável, cortar ao meio e expor para venda. Bolo xadrez. Ingredientes: 450 gramas de margarina, 1,3 kg de açúcar, 1,6 kg de farinha de trigo, 75 gramas de fermento em pó, 750 ml de leite fresco, 30 gramas de chocolate em pó, 15 ovos. Misture a margarina com açúcar e 2 ovos e bata em terceira velocidade até esbranquiçar. Adicione os ovos aos poucos até formar um creme leve e fofo. Acrescente a farinha com o fermento e bata em primeira velocidade até a massa misturar. Acrescente o restante do leite e bata até homogeneizar. Divida a massa em 2 partes e em uma das partes misture chocolate em pó 50%. Montagem do bolo. Reserve 2 mangas de confeitar e coloque as massas, a clara em uma e a escura em outra. Unte 3 aros com margarina e coloque em uma assadeira forrada com papel manteiga. Comece 2 aros com a massa escura e um com a massa clara. Intercale as cores fazendo anéis um dentro do outro até finalizar no centro. Asse em forno pré-aquecido a 200 graus Celsius. Montagem para ficar xadrez. Coloque um dos 2 discos do bolo assado que começou com massa de chocolate sobre um disco de isopor. Coloque uma camada fina de doce de leite com chocolate. Coloque o disco de bolo que começou com a massa clara. Coloque mais uma camada de doce de leite com chocolate. Coloque o outro disco que começou com a massa de chocolate. Cubra o bolo com um doce de leite com chocolate e decore com granulado ou chocolate ao leite derretido. Brigadeiro mole, Braco. Ingredientes: 2,5 kg de leite condensado, 1 kg de creme de leite UHT, 100 gramas farinha de trigo, 100 gramas margarina, 300 gramas de gemas, 15 ml. Modo de preparo. Coloque todos os ingredientes, menos o chocolate em pó, em uma panela e leve ao fogo brando, mexendo sempre para não queimar o fundo. Cozinhe até começar a borbulhar. Neste ponto já deve estar mais espesso. Retire do fogo e acrescente o chocolate em pó e misture bem com o auxílio de um fouet. Coloque para gelar e utilize como recheio.
brigadeiro mole, chocolate. Ingredientes: 2,5 kg de leite condensado, 1 kg de creme de leite UHT, 100 gramas farinha de trigo, 100 gramas margarina, 300 gramas de gemas, 15 unidades, 300 gramas de chocolate em pó 50%. Modo de preparo: coloque todos os ingredientes, menos o chocolate em pó, em uma panela e leve ao fogo brando mexendo sempre para não queimar o fundo. Cozinhe até começar a borbulhar, neste ponto já deve estar mais espesso. Retire do fogo e acrescente o chocolate em pó e misture bem com o auxílio de um fouet. Coloque para gelar e utilize como recheio. Broa cachambu. Ingredientes: 500 gramas de fubá grosso, 500 gramas de farinha de trigo, 500 gramas de açúcar refinado, 150 gramas de margarina, 100 gramas de coco ralado, 3 ovos, 30 gramas de fermento químico em pó, 300 ml de leite fresco. Modo de preparo: coloque todos os ingredientes em uma bacia e misture até obter uma massa homogênea. Divida em porções de 120 gramas, coloque em assadeira untada, pincele com gema e asse em forno turbo a 150 graus Celsius por 15 minutos. Carolina. Ingredientes: 1 litro de leite, 500 gramas de margarina, 10 gramas de sal, 20 gramas de açúcar, 600 gramas de farinha de trigo, 15 ovos. Recheio: 2 kg de doce de leite. Modo de preparo: coloque em uma panela o leite, o açúcar, o sal e a margarina e deixe ferver, acrescente a farinha de trigo e mexa bem até cozinhar. Retire do fogo e deixe esfriar. Coloque na batedeira e com um batedor tipo leque, bata e acrescente os ovos aos poucos. Coloque a massa em uma manga de confeitar com bico perlé e pingue pequenas porções em assadeira untada levemente. Asse em forno turbo a 160 graus Celsius por aproximadamente 20 minutos. Cocada Macron. Ingredientes: 1 litro de clara de ovos, 1,5 kg de açúcar, 500 gramas de margarina, 1 kg de coco ralado médio. Modo de preparo: coloque em uma panela clara o açúcar e a margarina e leve ao fogo até derreter a margarina e retire do fogo. Coloque o coco até o ponto de pingar. Pingue em assadeira levemente untada e asse em forno turbo a 160 graus Celsius. Cuca com doce de leite e farofa. Ingredientes da massa: 800 gramas de margarina, 1 kg de açúcar, 30 ovos, 1.500 gramas de farinha, 40 gramas de fermento em pó, uma noz moscada ralada, 800 gramas de doce de leite. Modo de preparo: misturar o açúcar com a margarina manualmente e acrescentar os ovos aos poucos. Junte a farinha, o fermento e a noz moscada e misture manualmente. Espalhe essa massa em duas formas untadas de 60 cm x 35 cm. Espalhe a farofa reservada sobre estas massas. Decore com um doce de leite fazendo uma tela sobre a farofa. Ingredientes da farofa: 160 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de margarina, 10 gramas de sal, 70 gramas de açúcar. Modo de preparo da farofa: juntar todos os ingredientes numa vasilha e misturar apertando com as mãos. Creme belga. Ingredientes: 1 L de leite, 800 gramas de leite condensado, 100 gramas de amido de milho, 400 gramas de creme de leite UHT, 10 gemas, 100 gramas de chocolate branco. Modo de preparo: colocar os ingredientes em uma panela, menos o chocolate branco e o creme de leite. Levar ao fogo e cozinhar mexendo sempre, com o auxílio de um fouet. Depois de cozido,
Retire do fogo e acrescente o chocolate branco picado, misture bem até derreter totalmente o chocolate, acrescente o creme de leite e misture bem. Espere esfriar e utilize como recheio. Creme de confeiteiro. Ingredientes: 1 litro de leite, 400 gr de leite condensado, levar ao fogo em uma panela para ferver, 50 gramas de açúcar, 100 gr de amido de milho, 10 gemas, essência de vanilina, 400 gramas de chocolate branco. Modo de preparo: coloque o leite fresco, leite condensado e a vanilina em uma panela e leve ao fogo para ferver, tendo cuidado de diluir bem o leite condensado. Em outra vasilha misture o açúcar com o amido, coloque um pouco do leite da receita, e misture as gemas peneiradas. Quando o leite levantar fervura, adicione esta mistura e cozinhe até engrossar. Retire do fogo, adicione 600 gramas de chocolate branco picado e misture até derreter totalmente o chocolate. Observação ideal para recheio de bolos, tortas, profiteroles, bombas, pães doces, roscas folhadas, croissants, etc. Creme mineiro. Ingredientes: 800 gramas de leite condensado, 400 gramas de creme de leite, 400 gramas leite, 800 gemas, 25 gramas de amido de milho. Modo de preparo: colocar em uma panela o leite condensado, o leite, a gema e o amido de milho. Levar ao fogo brando até atingir a consistência pastosa. Retire do fogo e adicione o creme de leite. Misture bem e leve à geladeira para gelar antes de utilizar. Creme 4 leite. Ingredientes: 250 gramas de nata, 200 gramas de leite em pó, 100 gramas de leite de coco, 200 gramas de leite condensado. Modo de preparo: coloque na batedeira a nata, o leite de coco, o leite condensado e bata até obter o ponto de chantilly. Retire o tacho da batedeira e acrescente o leite em pó, incorporando lentamente. Cuca de banana. Ingredientes: 450 gramas de margarina bolo, 1000 gramas de açúcar, 750 gramas de ovos, um ovo e uma gema, 70 gramas de fermento químico em pó, 70 gramas de amido de milho, 250 gramas de açúcar mascavo, 4.000 gramas de banana cortada em rodelas, 500 ml de leite integral. Recheio: farofa, 500 gramas de farinha de trigo, 400 de açúcar refinado, 100 gramas de açúcar mascavo, 250 gramas de margarina, 250 gramas de clara de ovo, uma unidade. Modo de preparo: misture o açúcar refinado e o açúcar mascavo com a margarina e acrescente os ovos. Adicione o leite e reserve. Misture a farinha com o fermento e o amido e misture a primeira massa com o cuidado de não pegar liga. Coloque a massa em formas untadas e polvilhada com farinha de rosca. Espalhe as rodelas de banana sobre a massa. Aplique uma camada creme de leite ou HT. Coloque a farofa sobre a massa na forma e leve ao forno. Asse em forno turbo pré-aquecido a 160 graus Celsius. Cooking Oil. Ingredientes: 2 kg de farinha de trigo, 400 gramas de açúcar, 20 gramas de sal, 400 gramas de margarina vegetal, 2.000 ml de leite, 160 gramas de fermento biológico, 200. Modo de preparo: coloque todos os ingredientes em uma bacia. Misture em primeira velocidade até conseguir uma massa lisa e homogênea. Adicione o fermento biológico e bata por mais 1 minuto em segunda velocidade até atingir o ponto de véu. Coloque a massa sobre a mesa e divida em 30 peças de 50 gramas e 30 peças de 5 gramas. Cubra com plástico e deixe descansar por 10 minutos.
Modele em forma de bola, coloque nas formas devidamente untada, aperte o centro da massa fazendo um pequeno buraco, boleie a parte menor e coloque sobre este buraco fazendo um umbigo de massa. Deixe fermentar, pincele com gema e asse a 180 graus Celsius em forno de lastro e a 150 graus Celsius em forno turbo. Cueca virada. Ingredientes: 2 kg de farinha de trigo, 200 gramas de açúcar, 150 gramas de margarina, uma banana, 4 ovos, 500 gramas de leite, 50 gramas de fermento biológico, essência de baunilha. Modo de preparo: coloque todos os ingredientes na masseira, menos o leite. Misture e acrescente o leite aos poucos até obter uma massa lisa e homogênea. Deixe descansar por meia hora. Coloque a massa sobre uma mesa enfarinhada, espalhe com uma bilha, rolo de macarrão. Corte em formato retangular, faça um corte no centro, enfie uma das pontas por dentro, deixe descansar por mais 15 minutos e frite em óleo a 160 graus Celsius. Depois de frita, coloque sobre papel toalha para absorver o excesso de óleo da fritura. Doguinho. Ingredientes da massa: 3.000 gramas de farinha de trigo, 1.500 gramas de leite fresco, 600 gramas de margarina, 150 gramas de ovos, 300 gramas açúcar, 150 gramas de fermento biológico fresco, 60 gramas de sal. Ingredientes do recheio: 750 gramas de queijo mussarela, 2.000 gramas de salsicha perdigão, 500 gramas de tomate picado, 200 gramas de cebola picada, sal a gosto, geleia de damasco. Ingredientes: 1.000 gramas de damasco seco, 500 gramas de açúcar, 1.000 gramas de água. Modo de preparo: em uma panela, ferver os damascos com açúcar em água por 20 minutos. Em seguida, bater os damascos no liquidificador, depois de batido deixar esfriar e utilize como recheio. Maria mole. Ingredientes: 1 litro de clara de ovos, 1,5 kg de açúcar, 100 gramas de gelatina em pó neutra, essência de coco. Modo de preparo: coloque em uma panela as claras e o açúcar e leve ao fogo mexendo sempre até dissolver o açúcar. Coloque na batedeira utilizando o batedor globo e bata até formar um merengue. Acrescente a essência e a gelatina previamente hidratada e derretida, bata até homogeneizar tudo. Coloque em uma manga de confeitar utilizando o bico pitanga, e pingue sobre o coco ralado. Depois de pingado, jogue coco por cima das Maria moles. Sobre o autor: comecei minha carreira professional aos 13 anos de idade, que por necessidade de ajudar no orçamento de casa alternava entre a escola e o trabalho. Minha primeira grande felicidade foi quando recebi meu primeiro salário. Consegui comprar uma bicicleta Caloi do Bravel usada. Que felicidade! Quando entrei para a primeira empresa, Kelly, uma indústria de panificação, me senti homem responsável. Tentei trabalhar em outro ramo de atividade, mas o trigo já estava no meu subconsciente, e aí segue carreira. Trabalhei em uma das maiores empresas de chocolate no Brasil, Harold, e também na maior do mundo, Barry Callebaut. Aos 50 anos de idade fui professor de panificação, confeitaria e chocolateria no Senai. Hoje dedico meu tempo para passar meus conhecimentos às gerações futuras da área de panificação e confeitaria através dos meus livros. Isto conclui o livro Receitas de Confeitaria. Faça você mesmo e ganhe dinheiro com estas ideias, de Nilson Silva. Espero que tenha gostado de ouvi-lo.